Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e este é o nosso estudo hebdomadário do livro Sabedoria do Evangelho. Nós já estamos no volume 4 dessa obra magnânima de Carlos Juliano Torres Pastorino. E hoje nós enfrentaremos 2 capítulos, já no finzinho do 4º volume, chamados Viagem a Jerusalém e Fogo do Céu. Vamos ao texto? Pois bem, olha só. Então, o capítulo Viagem a Jerusalém é um capítulo dedicado ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1. E outros, né? A gente vai começar com esse. Mateus diz assim: E aconteceu, quando Jesus acabou esses ensinos, partiu da Galileia e veio para as fronteiras da Judéia, além do Jordão. Lucas, falando sobre esse mesmo tema, lá no capítulo 9 do seu Evangelho, no versículo 51, diz assim: E se completando, porém, os dias de sua elevação, aconteceu que ele fortaleceu sua personagem para ir a Jerusalém. Enquanto que João, falando do mesmo tema, no capítulo 7 do seu Evangelho, no versículo 10, diz assim: Mas quando seus irmãos já tinham ido à festa, então ele também foi, não abertamente, mas às ocultas. Aí nós vemos Pastorino dizer que os 3 falam da mesma coisa, mas cada um revela um pormenor significativo. Em Mateus é a primeira vez que Jesus vai à Judéia, onde só estivera, segundo ele, 2 vezes, no nascimento e no mergulho do Batista. É que esse evangelista organizou a sua narrativa de uma forma a dar todos os acontecimentos da Galileia de seguida, para depois fazer o Messias seguir para Jerusalém definitivamente, lá ficando inclusive até ser crucificado. Sabemos que não havia preocupação cronológica nem histórica no Evangelho de Mateus. Estavam sendo escritos livros de ensinamentos para a iniciação dos que desejavam se aprofundar na escola de Jesus. Entretanto, é importante que a gente anote que em Mateus é dito que Jesus foi para além do Jordão, ou seja, a Pérea ou Transjordânia, porque ele atravessou o Jordão, que é o limite leste do extremo ali da Judéia. Depois dessa viagem, Jesus ainda volta para Galiléia, subindo a Jerusalém mais 2 vezes. A primeira é falada por Lucas no capítulo 13 e João também no capítulo 7, e a segunda em Lucas 17 e João 11, até que segue definitivamente, conforme a gente vê, Mateus cita apenas, coloca ali aquela, como se fosse uma viagem definitiva no capítulo 20. Em João é afirmado que Jesus vai a Jerusalém, está escrito para a festa, mas, como vamos verificar, só compareceu para ensinar no templo. E sua viagem é feita às ocultas, ou seja, em particular, não em caravana. Lucas é que apresenta aqui a frase reveladora que, por ser bastante clara, trouxe sempre aos hermeneutas certa dificuldade de tradução. É preciso que a gente observe, então. Na primeira frase é dito assim: quando se completaram, literalmente, ao se completarem os dias de sua elevação. Aí Pastorino vai trazer, inclusive, a frase em grego. E isso traz discussões quanto à palavra que é usada, analepsis, usado apenas aí no Novo Testamento, embora apareça o perfeito passivo em Atos, no capítulo 1, versículo 2 e no capítulo 22. E o particípio aoristo passivo também aparece com sentidos respectivamente de foi elevado, referindo-se aí à chamada ascensão do Cristo. Esse termo, entretanto, é usado no Antigo Testamento
quando fala da subida de Elias, lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. E também de Moisés, na primeira Macabeus, e também no livro de Enoque, no capítulo 49. Então, realmente, a analepsis exprime elevação, promoção, suspensão. E aí a segunda frase é: e fortaleceu sua personagem para ir a Jerusalém. E aí ele também coloca o texto em grego para ilustrar e diz o quê? Que é geralmente traduzida por firmou seu rosto ou manifestou sua firme resolução. No entanto, o prosopon, que literalmente significa face, rosto, corresponde ao latim a pessoa ou máscara, persona. E, portanto, especificamente a personagem encarnada, a personalidade, designando o todo pela parte, numa figura de sinédoque. Jesus sabia que iria começar a fase final de sua paixão e, logicamente, a coragem da parte humana precisava ser fortalecida pelo Espírito, com E maiúsculo, para que se animasse a enfrentar o cenário dos sofrimentos físicos atrozes que haveria de viver. A revelação que nós obtemos aí na frase simples, na frase despretensiosa de Lucas, é de molde a tornar claro o sentido oculto dela. Tirando o véu da letra, nós descobrimos o que realmente houve. Há necessidade aí de penetrar pela meditação o sentido, mas a luz se fará e tudo será visto, conforme traz Pastorino. Enquanto Mateus e João se limitam a citar o fato da ida de Jesus a Jerusalém, Lucas, talvez esclarecido pelo próprio Paulo, revela o motivo exato da partida de Jesus do jardim fechado, Galiléia, da sua vivenda espiritual, para penetrar o ambiente estreito e fanatizado dos religiosos ortodoxos de Jerusalém. A frase de Lucas, embora incompreensível aos profanos, é clara para os que já viveram essas fases. Suas palavras: em se completando, porém, os dias de sua elevação, que tantas dúvidas têm suscitado pelos exegetas, hermeneutas, os intérpretes, pode ser assim traduzido em uma linguagem atual. Já tendo, pois, transcorrido os prazos de carência para a sua promoção ao grau seguinte evolutivo. Olha aí que interessante. Então todos os passos iniciáticos eram dados controladamente e entre um e o outro o candidato era obrigado a demonstrar o seu aproveitamento que ele teve ali naquele instante. Mas além disso era indispensável que respeitasse os intervalos pré-fixados, os prazos de carência que eram determinados para cada intervalo. Só depois de transcorrido o tempo regulamentar é que lhe era permitido dar o passo seguinte. Aí Pastorino vai lembrar que Lucas nos diz que terminara o prazo de espera e chegara a hora de se submeter à prova para, se aprovado, passar ao grau seguinte, ser elevado ou promovido. As provas desse passo eram duras, rudes, dolorosas. E é dito que a individualidade, simbolizada aí por Jesus, fortaleceu sua personagem, sua personalidade, para que não esmorecesse e tivesse a coragem de colocar-se entre as mãos daqueles que o fariam passar pelas angústias, pelas aflições da provação violenta que ele tinha que se submeter para alcançar o novo degrau. Já tinham sido ali superadas as fases iniciais. Primeiro, ele venceu a grande dificuldade do mergulho consciente na matéria, com todos os horrores que eram causados ali pelas limitações à liberdade de um espírito infinitamente superior, como era o de Jesus. Nós vimos isso no volume 2. Vencida a prova, tivera ali a primeira promoção, quando conseguira, na presença do mestre João Batista, dar, enquanto na carne, o mergulho no espírito. Nós vimos isso no volume 1. Segundo, o segundo passo é a confirmação que veio em virtude do adiantamento do seu espírito nesse mesmo momento do mergulho, com a epifania, com a manifestação da aprovação divina
por meio da frase, este é meu filho amado. Nós vimos isso lá no volume 1. Com um ato, ele superava os 2 primeiros degraus. Aí no terceiro, para galgar esse terceiro, tinha que comprovar o resultado da sua metanoia, ou seja, da modificação da mente. É então submetido às tentações que eram ocasionadas aí pela matéria. A vaidade, o orgulho, a ambição. Ele superou-as todas, dando inequívocas provas de sua superioridade, de sua elevação máxima. Ele provava na prática que o espírito já dominara a matéria totalmente. Vimos isso no volume 1. Ele podia então dar o passo seguinte, que é o 4º passo. E aí Pastorino vai dizer que o ingresso foi feito com a espetacular manifestação da transfiguração e a ação de graças, a Eucaristia do homem pela vitória obtida, recebendo ali a plena efusão do Espírito Divino com a aprovação confirmada. Este é meu filho, o amado, ouvi-lo. Depois desse passo, unido já à divindade, pode Jesus dar as lições maiores. Quando ele diz, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. João capítulo 6, versículo 55. Ele ensinou com clareza absoluta e mais tarde, na chamada Última Ceia, ele iria revelar integralmente o mistério cristão da união com Deus, na perspectiva simbólica. Mas agora chegara o momento de preparar-se para as provas dolorosas em que teria que submeter-se ao violento afastamento dos seus veículos físicos para unir-se inteiramente a Deus num matrimônio místico total e definitivo. O que Deus uniu, o homem não separe, como diz Mateus, no capítulo 19, versículo 6. Mas para esse grau superior, existia a necessidade absoluta da experiência sofrida, o pathos, a paixão. Era o ponto crucial que mergulharia em cheio na dor-amor, desligando-se violentamente da sua parte inferior, da parte inferior do seu ser, em um holocausto cruento, a fim de libertar a parte superior para a união definitiva com a divindade, nesse matrimônio indissolúvel. E aí Pastorino vai dizer que diante dessas perspectivas sombrias, a parte física se assusta. A parte física teme, treme, procurando subtrair-se às provas, coisa que veremos adiante ocorre com o homem Jesus no instante decisivo. Tudo isso é explicado pelo evangelista com a frase fortaleceu sua personagem, justamente para que tivesse coragem, que é indispensável, de se colocar espontaneamente entre as mãos dos algozes. No momento crucial, no passo decisivo, quando as forças começam a fraquejar, ele recorre à prece a fim de receber novas energias, novas inspirações, e as recebe. E é impetérrito o que adiante ele tem um sacrifício final. Ele é um exemplo magnífico para todos nós. Ele revela ali que realmente a carne é fraca, como diz Mateus em 26:41 e Marcos 14:38. Nem por isso nós devemos esmorecer nem nos desesperar. Os grandes espíritos também sofrem quando na carne, as limitações que a carne impõe a todos. Interessante, né? Esse capítulo é fantástico. Aí a gente vai agora para o capítulo Fogo no Céu, baseado em Lucas, capítulo 9, versículos de 52 a 56, quando Lucas diz assim: E enviou mensageiros diante de sua pessoa. Indo, entraram eles numa aldeia dos samaritanos para preparar pousada para ele. Mas não o receberam, porque sua aparência era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? Mas voltando-se para eles, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder, mas para salvar almas. E foram para outra aldeia.
Aí Pastorino começa dizendo justamente que é um trecho privativo de Lucas. Só Lucas escreve isso. A Samaria era o caminho mais curto entre Cafarnaum e Jerusalém. Mas os samaritanos, que não suportavam os judeus, tinham sua raiva muito aumentada por ocasião das festas, porque eles achavam que a ida a Jerusalém constituía um desprestígio para o culto verdadeiro, entre aspas, do Monte Garizim, que a gente já falou a respeito. Por saber disso, o mestre envia uma delegação na sua frente para consultar se pode ali pernoitar, e a resposta é negativa. Aqui nós vemos novamente 2 vezes empregada a palavra prosopon. A primeira, diante de sua pessoa, ou simplesmente adiante de si, e na segunda tem um sentido de aparência, que é, em última análise, a forma da personagem encarnada. Tiago e João, com muito ardor juvenil de que eles dispunham, querem se aproveitar dos poderes que já receberam para queimar a aldeia, o que lhes valeu aí o jocoso apelido dado por Jesus de Boanerges, né? Filhos do trovão, conforme Marcos capítulo 3, versículo 17. Os manuscritos A, C, D, X acrescentam a palavra como fez Elias, que são omitidas em Aleph, B, L e 11. Realmente, o fato semelhante é narrado no segundo livro de Reis, capítulo 1, mas em vista da ausência dessas palavras, em alguns manuscritos principais, raciocinam os intérpretes que elas devem ter sido acrescentadas como uma glosa pelos marcionitas, por exemplo, para aproveitar o texto e mostrar às claras a oposição entre Deus violento e atrabiliário do Antigo Testamento, que queimava sem homens, sem motivo. Que culpa tinham eles da maldade do rei, né? E o Deus de Jesus, do Novo Testamento, todo bondade, perdão, o Pai. Então, de fato, Jesus volta-se para os dois e repreende, não aceitando essa violência. Também aqui é acrescentado e disse: não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para perder almas, mas para salvar. Também esse trecho, aliás, belíssimo, é taxado de marcionismo e rejeitado pelos hermeneutas e exegetas. Tem a frase, os códices D, Beza e E de Basileia, F, Boreliano, G, H, Cedeliano 1 e 2, K, Cíprio, M, Capiano, S, Vaticano Grego, U, Naniano, V de Moscou, Gama de Tichen, Orfiano, e Teta, Có e Lambda, Pi, vários textos, né? Ômega, Antusiano, minúsculo, e famílias de 1 e de 13, as versões todas da Vetus Latina, menos a 9, as siríacas, várias. Ele vai citando a copta, ele vai citando a armênia, e ele diz que aparece nas obras de Daché, em Tassiano, em Marcion, em Cipriano, em Epifônio, em Crisóstomo e Ambrósio. Não existe essa frase no papiro 45, nos códices Aleph, Sinaítico, no B Vaticano Grego, no C Éfrem, no L Cíprio 2, no T Borgiano, no W Frioniano, no Z de Dublin, no Delta de S Galiano, no Psi de Atstusiano e nos minúsculos 33.892. Depois, com toda a naturalidade, dirigem-se a uma outra aldeia para pernoitar. Mas ficou registrada uma lição preciosa, infelizmente pouco seguida até hoje por aqueles mesmos que se dizem cristãos. A lição do perdão absoluto, sem discussão. A lição da não violência, da ahimsa, como dizem os hindus, do seguir adiante sem sequer molestar-se com a incompreensão, com as recusas, com as ofensas dos outros. Nada de retribuir o mal com o mal, calar e seguir em frente, sem aborrecer-se. E com os que não querem colaborar, a gente não se aborrece. Sobretudo, nada de vinganças. O discípulo do Cristo não pertence a esse espírito de esforço.
de represália, de revide. Ofendido, ele passa além, tranquilo. Não foi dele o erro. O erro dos outros não nos atinge. O Filho do Homem não veio à terra para castigar ninguém. É um prenúncio da frase: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, conforme diz Lucas no capítulo 23. Assim, qualquer cristão tem a tarefa específica de ajudar sempre, sem jamais condenar. Não condeneis e não sereis condenado, diz Lucas no capítulo 6. O exemplo vivo, prático das lições teóricas está aí. Diante das perspectivas dos grandes e dolorosos acontecimentos que estavam para vir, Jesus dá uma lição prática. Ao encaminhar-se do jardim fechado do Espírito para o centro da religiosidade ortodoxa, ele quer ensinar aos discípulos a necessidade imprescindível da vigilância, que significa a palavra Samaria, né? No entanto, mesmo encaminhados ao monte da vigilância, demonstram quão longe ainda se encontram do ponto desejável. E a primeira contrariedade, leve, se levarmos em conta o que viria em seguida, eles reagem de maneira violenta, sugerindo a destruição e a morte. E se a ofensa foi de alguns, o castigo terá que recair sobre todos, descer fogo do céu sobre a totalidade das coisas e das criaturas. E esse ato de vandalismo, entre aspas, justificado com fatos e palavras das Escrituras. Elias não fez o mesmo? A personalidade humana, limitada, separada de todas as demais criaturas pela forma material do corpo, opõe o eu ao não eu. E mais adiante opõe o eu e meus amigos a tudo mais que está fora do círculo fechado. Tudo que é externo. Daí a ardorosidade, como diz Pastorino, da defesa do eu e do grupo, julgando-se adversários e inimigos tudo que está extramuros. E qualquer ofensa precisa ser retribuída com sangue, com fogo, destruição, morte, ou pelo menos com a indiferença do desprezo, da inimizade disfarçada com um sorriso hipócrita. Na individualidade, o conhecimento já se fez. Sabe-se que o espírito que anima os samaritanos é o mesmo espírito que reside nos judeus. A oposição é apenas temporária e aparente, personalística na palavra de Pastorino. Então tudo é superado com um bom senso adulto de quem conhece a realidade e sabe que nada pode prejudicar-nos, tudo concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 6. Ao contato com a realidade objetiva, terrena, a vigilância fraqueja. A individualidade avisa que eles não sabem ainda a que espírito pertencem. Pensam que são personagens terrestres dominadas pelo espírito egoístico, divisionista, opositor do espírito superior divino. Mas, de fato, já não mais pertencem à inferioridade da personagem, e sim à universalidade do espírito divino, ao espírito do universo uno e indivisível. E quando se chega a esse estágio, não mais se deseja perder, isto é, castigar quem quer que seja. Procura-se antes salvar, ou seja, elevar as criaturas à mesma união com a divindade. Que lição, hein? Que lição maravilhosa. Sigamos tentando cumprir essas lições. Até semana que vem, com fé em Deus. Um abração. Tchau, tchau.